E aí, pessoal, beleza? No vídeo passado a gente falou um pouquinho sobre essa questão do inconsciente, né? E como ele afeta às vezes a nossa vida e a gente não sabe, e não sabe não vai saber mesmo porque é inconsciente. Se você soubesse, não seria inconsciente, seria consciência, na verdade. Mas às vezes tem muita coisa aí te atrapalhando e você não sabe o que é, né? Por exemplo, uma coisa que pode estar atrapalhando a sua vida, o seu desempenho, a sua carreira, inclusive, de repente são os gatilhos inconscientes que a gente desenvolve. Quer ver um gatilho muito comum? Como a gente explicou aquela vez lá do Orelha de Rato, sobre essa transferência que vai sendo feita entre uma motivação que é intrínseca à ação que eu desenvolvo e ela acaba se tornando extrínseca à ação que eu desenvolvo. O que é isso? Uma motivação intrínseca quer dizer que dentro da atividade que eu desenvolvo já existe razão suficiente para eu desenvolver essa atividade. E uma motivação que é extrínseca fala que a atividade é só um meio para eu alcançar algo que está fora dela. Então isso transforma algo que a gente chama de motivação em algo que a gente chama de incentivo. Então, o que é a motivação? A maioria dos atletas de futebol profissional, eles começam suas carreiras motivados. Então, eles têm um motivo dentro deles, eles têm uma razão. Aquilo carrega sentido, faz sentido gastar a minha vida, gastar o meu tempo para ser um atleta de futebol profissional. Então, se você perguntar para um atleta que está iniciando, ele tem todo o desejo, ele move céus e terra só para jogar bola. A questão do que ele vai ganhar com isso, da casa da mãe, da grana, da fama, enfim, de tudo que é agregado por esse processo, é uma questão secundária. Mas aos poucos isso vai sendo transformado de uma questão secundária a uma questão primária. Então, eu passo a jogar futebol para ganhar dinheiro, para ser famoso, para ter casa. Então, a alegria do que eu desenvolvo passa a ser roubada e transferida para uma outra realidade que servirá de prêmio, que, portanto, transforma a minha motivação num incentivo. E você consegue produzir o movimento das duas formas, tanto em alguém que é motivado, como em alguém que é incentivado. Então você consegue fazer uma pessoa motivada desenvolver um movimento, correr, por exemplo. Corre, negada! Se dedicar, por exemplo. E você consegue fazer por meio do incentivo, ou transformando uma pessoa em alguém incentivada, também correr, também se dedicar. Um exemplo muito simples disso. Se você coloca uma arma na cabeça de alguém e fala corre, essa pessoa vai correr, vai dar o que tem, vai correr o máximo que pode, mas ela não necessariamente estará motivada, ela estará incentivada. E qual que é o problema disso? O problema de você estar incentivado é que o incentivo, em primeiro lugar, ele precisa de um estímulo. Ele precisa de um estímulo. Para eu correr eu preciso de água, eu preciso do bicho, eu preciso da grana, eu preciso de alguma situação, alguma razão fora da ação que eu desenvolvo, fora daquilo que é jogar o futebol. Eu preciso disso. Só que o que acontece? Quando eu estou estimulado, incentivado, melhor dizendo, este incentivo depende do estímulo. Se você cessa o estímulo, você cessa o movimento. Esse é uma das coisas que acontece de forma muito clara. Então, à medida que você cessa o estímulo ou diminui o estímulo, você também diminui este incentivo, esse movimento. É aquilo que a gente explicou também lá com Orelha de Rato, entendeu? Ele tinha lá os meninos xingando ele de Orelha de Rato, à medida que ele foi diminuindo o estímulo, ele foi também diminuindo o desejo daqueles meninos de xingarem ele de Orelha de Rato. Se você não viu esse vídeo, corre lá para ver. Mas no caso de um atleta, você vai tirando a alegria de jogar futebol, ou seja, de fazer aquilo que você fazia antes de graça, de fazer aquilo que você se sentia motivado. Aos poucos isso foi transferindo para uma realidade onde você passou a ser incentivado. Então, a grande maioria dos atletas hoje estão incentivados, a minoria deles estão motivados. E se você quiser resgatar a sua motivação, você precisa de um trabalho específico nessa direção.
Porque uma é a realidade de quem está incentivado, a outra é a realidade de quem está sendo motivado. No caso de alguém que está com arma na cabeça, o movimento dele, a realidade dele não produz alegria, produz medo, produz obrigação, produz raiva. Assim que ele puder se ver livre desse estímulo para não fazer mais aquilo, ele então parará o movimento, cessará o movimento. Ele não tem vontade de correr, ele está sendo obrigado a correr. Do mesmo jeito que muitos atletas hoje, porque isso foi transformado numa relação de obrigação, ou seja, ele saiu da motivação e se tornou um cara incentivado, ele se sente obrigado a correr, ele se sente obrigado a treinar, ele se sente obrigado a desenvolver o futebol. E quando você é um obrigado, quando você é obrigado a fazer algo, você perde a alegria desse algo. Talvez seja aí a razão do porquê você não está rendendo tanto, porque as coisas não estão acontecendo do jeito que você quer. E eu vou explicar outras coisas nos próximos vídeos sobre esta questão que está vindo do inconsciente. Agora a gente está falando dessa transposição da motivação para o incentivo, explicando para você. E no próximo vídeo eu quero explicar um pouquinho mais o que causa isso, o que provoca isso em mim e em você, tá beleza? Ou em um atleta profissional de alto rendimento. Segue nós aí no Instagram, avisa a rapaziada que a gente tá na área. Divulga, brother. A gente quer romper com uma ideia, com uma cultura terrível que tem feito mal aos atletas. Atletas são pessoas e pessoas são almas. Não tem almas, são almas. E almas precisam ser respeitadas como pessoas, tá bom? Segue nós aí no Instagram, Psicologia da Bola, ou Ale Morango Tel Psique. Vai que eu fui.